Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, começando aqui. Eu sou Carlos Albuquerque. Nessa terça-feira vamos às notícias frenéticas do mercado, claro, mas antes disso falar sobre o jogo do próximo final de semana do Fogão. A gente vai a São Januário enfrentar o Vasco e o Sport TV pediu a CBF prontamente atendeu, fazer uma pequena mudança no horário do jogo. O jogo seria às 19 horas, passou para as 18h30, então meia horinha de diferença a pedido do Sport TV, jogo de sábado, né? Antes disso, claro, a gente tem o nosso compromisso amanhã, aí sim, 19 horas, né? Se nada mudar, no Newton Santos, entre Fogão e Red Bull Bragantino, né? Vai ser o terceiro jogo entre essas equipes esse ano. Claro, a gente lembra dos confrontos de pré-Libertadores, em que o Fogão saiu classificado, né? Galera, o Botafogo concluiu, né? Já está trocando papéis aí, a negociação com o Cauã, né? O Cauã indo para o Estrela Amadora de Portugal, uma equipe de menor investimento, né? Que luta para não cair, né? Lá na primeira divisão de Portugal, e o Cauã então está indo por empréstimo com uma proposta, uma possibilidade de ser adquirido de forma definitiva ao final desse empréstimo, algo que ficaria ali em torno de 4 milhões de reais, tá? Falando ainda de zagueiro, né, as notícias aí estão surgindo a todo momento. A gente comentou no canal aqui há 2 dias atrás sobre o Natan, jogador formado na base do Flamengo, depois se transferiu para o Bragantino e foi jogar no Napoli, né, onde ele está hoje. A negociação, né, o interesse do Botafogo pelo Natan esfriou um pouco, porque o jogador não pretende sair da Europa, tá? A vontade do jogador mesmo que ele saia do Napoli, continuar lá no velho continente, provavelmente na bota, né, na Itália, sendo emprestado. O Verona demonstrando interesse, enfim. Então, por enquanto, o Natan ficou mais distante. Quem surgiu ontem como um nome aí, né, um nome, eu confesso, desconhecido para mim, que é o Moise Bombito, um jogador, zagueiro, né, canadense, que atua na MLS, né, pelo Colorado Rapids, tá, é o clube dele. E, enfim, então esse é um jogador que o Botafogo demonstrou interesse. Ele poderia vir em 2 formatos. Ou ele poderia vir para o Botafogo e dentro daquele formato que a gente tem falado aí, algumas negociações, depois ir atuar na Europa, ou até mesmo vir jogar no Botafogo e, se aqui ele se adaptar bem, gostar, né, a relação vai dar match, digamos assim, ele até permanecer, tá? Moise Bombito, jogador que eu confesso, além de não conhecer, me preocupa um pouco ver que é um jogador que tem apenas 30 jogos na Major League Soccer, né? São 2 temporadas ali de atuação até o momento. Claro, se ele foi para a seleção canadense, tá bem, não é aquela coisa toda, é porque mostrou qualidade, mas antes de chegar no Colorado Rapids, atuou naquelas ligas ali menores, né, que tem na América do Norte, né, nos Estados Unidos, no próprio Canadá. Então, assim, não dá para dizer que é um jogador para chegar e ser titular ao lado do Bastos, né? Entra naquele hall de apostas. Poxa, Carlos, mas o Canadá vai ser uma das sedes da Copa do Mundo. O Bombito, se ele mantiver, né, bom nível de jogo, ele pode jogar uma Copa do Mundo, né? O que seria muito interessante. O Botafogo tem um jogador na Copa, mas eu acho isso. Eu acho, até colocaria hoje, né? Posso estar cometendo aqui uma blasfêmia, mas eu colocaria o Bombito no nível do próprio Cauã, que eu falei, está sendo emprestado, né? Se o Cauã, que atuou 2 jogos só esse ano no Botafogo, antes da chegada do Arthur Jorge, está sendo liberado, é porque o Arthur Jorge observou o jogador e viu que não estava ainda pronto, né, para fazer parte do elenco atual do Fogão. Com relação ao Bombito, se há esse interesse, né, a gente já começa a imaginar que tenha o dedo do Arthur Jorge e que tenha aprovado o Botafogo buscar esse jogador, né? Mas, como eu disse, é um jogador com pouca rodagem ainda, né? Então vamos ver aí, aguardar. Falando de zagueiro, e agora esse com muita rodagem,
muita experiência, Copas do Mundo no currículo, né? Estamos falando, claro, do Pepe, né? Jogador português, aliás, nascido no Brasil, né? Muita gente não sabe, o Pepe tem 41 anos, está jogando agora lá a Eurocopa, e foi um nome aí que foi ventilado esses dias, apesar de que o JP Fragoso, que é setorista do Globo, né? No Botafogo, setorista do Botafogo, né, escrevendo para o Globo, disse ontem que tinha zero chance do Pepe, enfim, ser contactado, enfim, para o Botafogo tentá-lo, né? Mas as notícias ainda estão um pouco conflitantes. O Hélito Arruda falou que é bastante improvável, mas não impossível, né? Então seria aí sim, eu acho que faz mais sentido o Botafogo buscar, não precisa ser também um veterano assim, né? Mas um jogador cascudo para chegar e pegar a camisa titular. Eu não vejo o Bombito nessas condições, né? Volto a dizer, não conheço o jogador, mas pelo histórico, acredito que é um jogador que teria ainda que batalhar pela posição titular, né? O Pepe não, mas o Pepe, enfim, ainda está aí naquele apenas o campo de sondagens, né? Galera, estou falando de zagueiros, vamos falar da defesa do Botafogo e também, obviamente, do ataque. O espião estatístico do GE trouxe informações interessantes, né? Pegando o recorte do ano de 2024, o Botafogo é a equipe que mais marcou gols no final da partida, né? Que era o grande sofrimento nosso no ano passado, a gente tomava gols, né? O Botafogo, e essa estatística ela se baseia em gols após os 40 minutos do segundo tempo, famoso também 85 minutos, né? O Botafogo já marcou 13 gols nessas circunstâncias. O último foi agora esse gol no empate com o Atlético Paranaense, né? Gol do Bastos. Só que no Brasileirão mesmo foram apenas 2 gols dessa forma, né? No finzinho da partida. Eu falei também defesa, porque o Botafogo também ainda sofre muitos gols nessas circunstâncias em 2024. O Botafogo sofreu 8 gols, então o saldo está positivo, né? 13 a favor, 8 contra. O Botafogo sofreu 8 gols também no finzinho da partida, junto com Fortaleza, Fluminense e Vasco, são as equipes que mais sofreram gols no final, tá? Entre as que mais marcaram, né? Botafogo 13, depois em segundo lugar com 12 gols, Palmeiras e Vitória, beleza? Galera, vamos falar do Jefinho. Muita gente me perguntando quando que o Jefinho volta, né? A gente lembra que o Jefinho se contundiu naquele jogo lá de Lima contra o Universitário. A previsão dele de recuperação é de 2 meses e meio, né? O que daria mais ou menos um retorno dele em agosto, né? Ele passou ontem por uma artroscopia e também não só isso, tá? Além da artroscopia, houve ali uma cirurgia para retirada de parte da medula óssea, enfim, é um procedimento novo, né? Que ajuda aí no tratamento dele. E a boa notícia é que esses 2 procedimentos, né? Essa cirurgia, foi uma cirurgia só, né? Mas que aconteceram esses 2 procedimentos, não vão interferir neste prazo de retorno do Jefinho, então ainda há essa previsão aí de retorno no início do segundo semestre para o Jefinho, beleza? Pessoal, Alain e Igor Jesus, né? O tempo todo a gente tem falado aí dessas novas peças do Botafogo para o segundo semestre, reforçando que o contrato deles começa em 1º de julho, né? Então até por isso eles ainda não estão falando sobre o Botafogo, não estão ainda treinando no Lonier, está sendo respeitado o contrato deles com as suas respectivas equipes lá dos Emirados Árabes Unidos, contratos esses que vão até dia 30 de junho, tá? Então isso aí está tudo dentro da normalidade. Com relação a Igor Jesus, o Globo noticiou que ele já está no Rio de Janeiro, jogador de 23 anos, e assim que ele se apresentar ao Botafogo, agora no começo de julho, passará por uma bateria de testes de exames normais, que não devem ser problema, já que ele estava atuando normalmente, tá? Então essa é a situação do Igor Jesus. Situação do Alain, muita fofoca nos últimos dias, né? O Alain, que a gente sabe, começou sua carreira no Vasco, e notícias vindas, isso é importante a gente frisar, vindas de setoristas, influenciadores e ex-jogadores até do Vasco, né?
No caso, o Edmundo, no seu canal do YouTube, dando conta de que o Alain teria se arrependido de fechar com o Botafogo e de que gostaria de voltar ao seu ex-clube, o Vasco. Beleza? Essas são notícias vindas de fontes vascaínas, tá? Então, eu acho que a gente tem que sempre ler isso, ouvir isso com certa ressalva. Não que essas fontes estejam, mentindo, criando, mas há, com certeza, sempre um certo clubismo. É que nem aqui. A gente fala de Botafogo, é claro que a gente vê pela ótica do Botafogo, né? Então eu vejo alguns torcedores alvinegros, o Alain, já tô com má vontade com ele, porque o cara tá vindo, mas não tá afim, queria jogar no Vasco. A gente tem que lembrar que a única entrevista que o Alain deu até o momento foi na saída de um jogo dele lá nos Emirados, em que ele é perguntado, pô, Alain, você está numa boa fase, será que você não pode continuar jogando aqui mais um ano, Enfim, e ele falou, não, eu já fechei com o clube do futebol brasileiro. E aí o repórter, pergunta, só para checar, você pode dizer que clube é esse? Ele, sim, é o Botafogo. Essa é a única entrevista, as únicas aspas oficiais que a gente tem do Alain desde que foi assinado o pré-contrato. Então, canais vascaínos, o canal do Edmundo, falando que o Alain se arrependeu, isso tudo, ainda fica no campo ali das suposições, tá? O que pode ser verdade, pode não ser verdade. Ontem surgiu uma primeira notícia, e até fui perguntado aqui ontem por um amigo aqui do canal, qual que seria a multa. A primeira notícia que saiu é de que a multa rescisória desse pré-contrato do Alain seria de 20 milhões de dólares. Que é um valor bem alto, Valor bem alto. Que eu diria, cravaria que é impossível do Vasco pagar na situação atual do Vasco, O Edmundo, por sua vez, traz a informação de que essa multa é de 2,5 milhões de dólares, que daria 13,5 milhões de reais, que ainda assim é muito dinheiro, Enfim, galera, eu acho que não é o momento para a gente ficar preocupado e muito menos criticando, cornetando o Alain, porque isso tudo pode não passar de intriga da posição. A gente vê o exemplo recente, a questão de que houve o interesse do Vasco pelo Marlon, Isso a gente sabe que foi verdade, mas a imprensa e alguns meios davam conta de que o Marlon estava praticamente se apresentando lá na colina. Não vai jogar hoje, vocês lembram disso, Porque já está tudo fechado com o Vasco. E o que aconteceu agora, semana passada? Marlon Freitas renovou o seu contrato com o Botafogo. Então, assim, tudo tem que ser visto sempre com muita parcimônia, a gente não entrar nessa onda aí, ainda mais, de um rival aqui do Rio, pegar essa pilha de que o jogador que está fechado com o Botafogo, com pré-contrato, esteja arrependido de vir para o Botafogo. Isso, até que se prove o contrário, não existe, Dia 1º de julho está logo ali, o Alain certamente será perguntado, quando ele for apresentado ao Botafogo, e aí tudo será melhor esclarecido, beleza? O que está acontecendo, lá no Vasco? A negociação com o Felipe Coutinho e também o Felipe Coutinho trazendo 2 parças juntos, Parece que isso de fato vai acontecer. O Felipe Coutinho condicionou isso ao Vasco e é uma coisa que, por exemplo, eu acho que beira o amadorismo, Aquela coisa ainda eu vou desde que os meus amiguinhos também me acompanhem, Mas vamos deixar o Vasco um pouquinho para lá, ainda só para fechar essa questão aí do Alain e do Igor Jesus, sobre o Alain, o GE noticiou que a expectativa do Alain vestir a camisa do Botafogo, que por sinal, o Alain é botafoguense, ele começou a carreira no Vasco, mas ele é botafoguense, família botafoguense. Então, o que o GE publicou é que o Alain está entusiasmado em vestir a camisa alvinegra. Não poderia ser diferente, você imagina, nós que somos botafoguenses, se um dia a gente jogasse pelo nosso clube do coração, não pode ter outra palavra que não seja essa do entusiasmado. Esse negócio de patota aí, de Coutinho, etc. Deixa para lá, seguimos aqui.
Galera, pra gente... mais um detalhe, já ia esquecendo. A CBF noticiou ontem que, apesar da janela ela ser reaberta agora, né, o portal ser reaberto no dia 11 de julho, né, quando então os novos reforços poderiam atuar, o problema é que vai pegar justamente um final de semana de rodada. Então alguns clubes jogam no dia 10, outros dia 11, então para ver ali um equilíbrio, né, não prejudicar quem jogasse no dia 10, a CBF jogou para o final de semana seguinte, 17, 18 de julho, a liberação para esses atletas jogarem, né? E quis o destino que o jogo do Botafogo seja justamente Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, uma provável estreia, né, de Igor Jesus, Alain, quem sabe Thiago Almada, né? Vamos falar então do Thiago Almada. Ontem o jornalista argentino e outras fontes argentinas, o César Luis Merlo, né, que eu estou me referindo, falaram que já havia um acerto entre Botafogo de Futebol e Regatas e Atlanta United com relação à transferência do Thiago Almada, né? Thiago Almada, a gente sabe, o Botafogo está... a Eagle, né, está trazendo ele para o grupo, ele viria para o Botafogo, ainda não está certo se seria 6 meses no Botafogo, 1 ano no Botafogo, né? Essas seriam aí as possibilidades iniciais, para depois ele dar sequência na sua carreira, ou no Lyon, no Crystal Palace, enfim, vindo para Igor Holden. Então, a mídia argentina já dando certa negociação. O Thiago Franklin apurou, inclusive postou um vídeo do próprio John Textor de ontem, né? O Textor falou, estou aqui em Londres, né? No corre de sempre, e com todo respeito ao César Luis Merlo, que é um cara legal, palavras do Textor, é um cara legal, mas ele está errado nisso. O que está acontecendo, na verdade? Primeiramente, nós, né, o Textor falando, nós amamos o Thiago Almada, amamos o jogador Thiago Almada, isso não é segredo para ninguém, e nós respeitamos a instituição Atlanta United, do clube em que ele joga, e o Textor é um cara muito bacana aí nessa ética, que é tão rara hoje em dia, ele sempre bate nessa tecla. Vocês vão lembrar que até em março, quando ele chega para o jogo do Botafogo no Newton Santos, ele fala isso, olha, a gente respeita acima de tudo os nossos co-irmãos, né, clubes, e ele tem uma ligação óbvia, né, com clubes dos Estados Unidos, da Major League Soccer, bom relacionamento com o dono do clube, com o CEO do clube, né? Então o Textor sempre faz questão de deixar bem claro isso, porque surgem as notícias e às vezes uma notícia dessa um pouco precipitada pode dar um ruído na comunicação, chegar lá nos Estados Unidos, né, no Atlanta, e não ser bem vista. Pô, como assim está saindo que já está fechado? Então o Textor disse que nesta manhã, lembrando que ele está em Londres, ou seja, ele está à frente da gente no fuso horário, né? Esse vídeo você está assistindo aqui às 10 da manhã, lá em Londres já está no começo da tarde. Então, nesta manhã de terça, ele vai estar enviando a proposta para o Atlanta para aquisição, né? A Igor Holden adquirir o Thiago Almada para justamente ele vir primeiro para o Botafogo. Então, no momento que eu estou gravando aqui, no momento que você está me assistindo, talvez esteja acontecendo essa proposta oficial, tá? Então, isso aí foi importante que o Textor deixou bem claro, né? E ele aparece justamente para, mais uma vez, reforçar isso, de que é uma informação um pouquinho precipitada. Pode ser que essa informação se torne real hoje à noite ou amanhã, né? Mas ele deixou bem claro em que pé está a negociação. É claro que o Botafogo e a Eagle estão muito otimistas, já que primeiro houve um acerto com o jogador. E o Textor também, nesse vídeo que ele gravou, ele fala que falou já com a família do jogador, enfim. Foi um approach sempre muito cuidadoso do Textor, e eu acho que isso a gente tem que também enaltecer, né?
Porque, como eu disse, no mundo atual, muita gente aí passa a perna, né? Ontem teve a notícia aí, ao meu ver, até surpreendente, da saída do Cuca lá do Atlético Paranaense. O Petralha ficou pistola com o Cuca, parece que as notícias aí dão conta de que o Cuca já está acertado com o Cruzeiro, né? Então essa ética, não estou dizendo que o Cuca foi antiético, não, estou falando as palavras do presidente do Atlético Paranaense, de que se sentiu traído pelo Cuca, né? Aliás, ontem o dia foi frenético, na saída do Diniz, talvez o Diniz até na dança das cadeiras aí dos técnicos, né? Quem sabe saia já saiu do Fluminense, vá voltar para o Atlético Paranaense, onde ele começou, né? Enfim, mas só para a gente entender que essa ética tão em falta no futebol, o Textor sempre tem o cuidado, ele é muito cuidadoso em não sair dessa ética, sempre muito respeitoso. Então as palavras dele são justamente essas: amamos o jogador e respeitamos a instituição, e é isso que tem que ser, beleza? É isso, estamos todos otimistas por Thiago Almada. Tomara que o dia de hoje seja um dia em relação a isso, e eu peço que você deixe seu like, faça o seu comentário, porque só assim a gente vai conseguir engajar, né? A plataforma pede esse tipo de interação, então o canal continue crescendo graças a vocês da família Canal Botafogo Digital. E se você não segue a gente ainda no Instagram, estamos no Instagram, @Canal Botafogo Digital, tudo juntinho, né? Que aí eu divulgo ali a capa dos vídeos, notícias que rolam durante o dia, né? E o nosso encontro diário sempre às 10 da manhã. Beleza? Tamo junto, um abraço, fogão pra cima!